Boa tarde a todos. Hoje, dia 5 de junho, a gente vai dar continuidade aos estudos do conceito Rosa Cruz do Cosmos, Max Rendel. Hoje é a nossa 94ª reunião virtual, que nós estamos estudando, continuando o capítulo 15, né? Hoje a gente fecha o capítulo 15, que é Cristo e sua missão. E mais específico, a última parte, que é o sangue purificador. Então, os temas que a gente vai passar hoje é um estudo bem interessante, por sinal. A gente vai falar sobre o ser humano, o ego, o sangue, estudos profundos do sangue, os veículos dos iniciados, Cristo Jesus e sua missão, os estratos da Terra, né, a correlação com cada estrato, o Evangelho e a relação com as iniciações. E aí os mais avançados discípulos de Cristo, a gente fecha com um resuminho para todo mundo aprender um pouquinho mais com essa última parte, tá? Vale ressaltar que nós vamos começar aí começamos, né, com esse capítulo, a terceira parte do conceito, tá? Então a gente vai começar aí com a oração do estudante Rosa Cruz. Oração do estudante Rosa Cruz. Aumenta nosso amor por Ti, ó Deus, para que possamos servir-te melhor a cada dia que passa. Faze com que as palavras dos nossos lábios e as meditações dos nossos corações sejam sempre agradáveis à Tua presença, ó Senhor, nossa força, nosso Redentor. Bom, a gente inicia o capítulo 15, né, que é o Cristo e sua missão. O sangue purificador, no índice que a gente passou. Então nós já passamos aí desse capítulo com a lição número 87, né, evolução da religião. Nós tivemos duas sessões, né, de Jesus e Cristo Jesus, em duas reuniões nós fizemos mais uma reunião, não a paz, mas a espada, a estrela de Belém. Passamos também por o coração é uma anomalia. Semana passada nós estudamos, né, o mistério do Gólgota, e hoje a gente vai falar do sangue purificador, que é o nosso tema de hoje, que fecha o capítulo 15º do conceito, tá? Todos esses vídeos, tá? Todos esses estudos estão lá no nosso canal, tá no YouTube, os tutoriais do Estudos da Fraternidade Rosa Cruz de Campinas. Então os temas que a gente vai abordar, né, mais uma vez, o sangue, o ego, o ser humano, né, o ego e o sangue, né, um estudo profundo aí do sangue, as definições, constituição, o efeito nos corpos e mistérios, os veículos dos iniciados nesse esquema de evolução, né, Cristo Jesus e sua missão, como era antes e depois da sua vinda, os estratos da Terra e a relação com as iniciações, o Evangelho e sua relação com a iniciação, e os mais avançados discípulos de Cristo, tá? A gente vai falar um pouquinho de cada tema desse daqui que está na tela aí para vocês, tá? Então a gente começa lá mais uma vez, né, com o nosso esquema de evolução. A gente começa então nesse esquema de evolução desde Saturno, né? Tivemos a evolução até o período terrestre, e pela epigênese nós vamos seguir aí com a nossa evolução até o período de Vulcano. Então só para a gente recordar um pouquinho, né? No Saturno nós tivemos lá o trabalho no germe do corpo denso, a humanidade era os senhores da mente. No solar, corpo vital, né, o germe do corpo vital, e a humanidade eram os arcanjos. No período lunar, o germe do corpo desejos, e a humanidade eram os anjos. No período terrestre, nós recebemos o germe da mente, e nós somos a humanidade, né, o ser humano. Lá em Júpiter, alma intelectual, e a humanidade serão os animais. Em Vênus, alma emocional, a humanidade serão os vegetais. E lá no último período será a mente, né? No caso, o trabalho será na mente. E a humanidade será os minerais, tá? Hoje a gente vai dar bastante ênfase no período solar, tá? Dos arcanjos, junto com a nossa evolução aqui, dos seres humanos. Então, trazendo aí um pouquinho, né, do ser humano, né? Tudo isso aqui a gente está recordando, tá? A gente já tivemos diversas reuniões nesse sentido, tá? Então a gente tem a formação do ser humano, que é um corpo denso, que é formado por matéria física, um corpo vital, que é um corpo formado de éteres, né? E um corpo de desejos, o qual é formado por sentimentos, desejos e emoções. E um veículo hoje, que é um veículo mente, né? Não é um corpo, é um veículo,
Então, o que faz aí o elo de ligação com os nossos corpos? Então, esses três corpos com esse veículo, né, tá, nos faz expressar aqui nesse mundo, pelos 4 éteres aqui, o químico, de luz, de vida e o refletor, tá, como seres humanos. Então, falando desse esquema, né, como nós como egos, né, nos manifestamos nesse mundo, é através da mente, né, desses corpos, né. Então, o ego é formado por 3 espíritos, né, o espírito divino, de vida e humano, que tem cada um com a sua contraparte, né, divino, o corpo denso, de vida, o corpo vital, e o espírito humano, o corpo de desejos, e o nosso ego que dirige o nosso corpo tríplice aqui por meio do intelecto. A relação desses corpos com cada mundo, né, e com cada região desse mundo está dividido assim, né? Então a gente tem um corpo denso, que está na região química do mundo físico, corpo vital, que está na região etérica do mundo físico, corpo denso, que está no mundo do desejo, corpo desejo, desculpa, está no mundo do desejo, e a mente aqui está na parte na região do pensamento concreto, do mundo do pensamento. E o espírito divino começa já a manifestação do ego, né? Está na região do pensamento abstrato, o espírito de vida é o mundo do espírito de vida e o espírito humano no mundo do espírito divino. Eu estou recordando tudo isso aqui para a gente falar um pouquinho do tema de hoje, né? Que é o sangue, que é o veículo particular do ego. Então, para recapitular, eu trouxe todos esses corpos, veículos, né, e essa ligação, né, e claro, o ego ele se manifesta através do sangue. Tá? Então, para a gente refrescar nossa memória aí. Ego, né, falei várias vezes, né, chama-se de ego o espírito individual, ao qual possui 3 aspectos, né. O espírito divino, cuja contraparte é o corpo físico, como eu falei, né, espírito de vida, corpo vital, espírito humano, cuja contrapartida material é o corpo de desejos. E o tríplice espírito, né, que dirige o nosso intelecto, que é a união aí do espírito com os nossos corpos, tá? Então, uma representação aqui do ego, tá? Não é assim, mas é uma representação dele. Sangue, né? Vamos falar bastante hoje de sangue. O sangue é um veículo particular do ego, né? Na visão espiritual, ele é vermelho, né? O sangue é vermelho, sem núcleo, não é um fluido, mas um gás. O fato de o sangue sair sob uma forma líquida, quando nós nos ferimos, não é um argumento contra essa afirmação, tá? No momento que abrimos uma válvula, né, de uma caldeira de vapor, o gás também se condensa e fica líquido, né? Então é um exemplo aqui de como é a relação, tá? Mas se criarmos um modelo de caldeira de vidro, observamos que a forma como o vapor age dentro dela. Veremos apenas um pistão se movendo para frente e para trás, impulsionando um agente invisível que é o vapor ativo. Então a gente não consegue ver o vapor, mas ele tem aquele trabalho mecânico no cilindro aqui, como descrito, tá? Similarmente, assim como o vapor ativo da caldeira é invisível e gasoso, também o sangue é ativo no corpo humano como um gás. E quando mais elevado for, né, o estado de desenvolvimento de qualquer ego renasce, maior a capacidade terá de eterizar seu sangue. Então, quanto mais evoluído é o ser, né, o ego, mais eterificado é o seu sangue, mais gasoso, né? Não sei se é gasoso a palavra, mas é mais éter. Então aqui, gente, eu vou começar a falar uma parte um pouquinho densa, tá? Mas é interessante para a gente se embasar algumas coisas, tá? Então, hoje, né, a gente tem cerca de 96 mil quilômetros de vasos sanguíneos no nosso corpo, né? Uma distância aí para dar uma volta no mundo 2 vezes. 7 ou 8% do nosso peso corporal é essa quantidade de sangue que a gente tem no nosso corpo denso. É uma obra ativa do ego, cada um de nós que está no nosso sangue, tá? Assim, o ego, o espírito de cada um de nós, tem o seu assento no sangue, funcionando e controlando seus veículos através dele. O sangue vermelho e quente no fígado do organismo é suficientemente evoluído, né, para ter um espírito interno, o qual energiza as correntes de matéria e desejo que exteriorizam e que levam o ser humano, o animal, a manifestar desejos e paixões, tá? Nos animais, o espírito não é completamente dentro dos seus veículos. Isso só ocorre quando os pontos do corpo vital e denso estão concêntricos, né? Que se corresponde, que aí sim o espírito se manifesta. Por essa razão, o animal não é nenhum ser vivente, isto é, não vive tão completamente como o ser humano, nem é capaz de ter desejos e emoções tão sutis como o ser humano, porque não tem consciência. O mais fugaz do sentimento, né, o pensamento, a emoção, é transmitido aos pulmões, de onde é injetado no sangue.
As imagens dele contida imprimem-se nos átomos negativos do corpo vital, né? Para servirem de arbítrios do destino do ser humano, no estado pós-mortem. Durante a vida, né, o átomo semente se localiza no ventrículo esquerdo do coração. Tá? Então, o sangue aqui ele é injetado nos pulmões, né, passa por uma parte do coração e grava no átomo semente. Então, as imagens contidas imprimem-se nos átomos negativos, né, do corpo vital e para servirem como arbítrios, né, do destino do ser humano no estado pós-morte. Durante as horas de vigília, o ego controla o seu corpo denso por meio do sangue. A maior parte dirige sempre no ponto do corpo, em que, num determinado momento, o ego desenvolva a sua principal atividade. Quando em certa situação é preciso pensar ou agir rapidamente, o sangue dirige mais rápido para o cérebro. Tá? Então, aqui o sangue no fígado, ele energiza as correntes de matéria, desejo, e faz possível manifestar nossos desejos e emoções. O ego concentra-se esforços para livrar o corpo de todo excesso ou alimento inútil. Por isso, não é possível pensar bem depois de ter comido muito, né? Se não se alimenta demais, a gente fica sonolento, né? Porque o sangue vai lá do cérebro, vai para o estômago, sai do cérebro para o estômago, a gente fica sonolento e a gente acaba não conseguindo se manter conscientemente nas horas de vigília, a gente começa a ficar sonolento. Além disso, quase todo o fluido vital de energia solar especializada pelo baço é absorvida pelo sangue depois das refeições e passa através do órgão de maior volume. O resto do sistema também fica privado no fluido vital em grande extensão durante o processo digestivo. Nós, o ego, né, impelimos o sangue para o órgão ou parte do corpo que queremos utilizar mais. Né, o rubor da vergonha, o fato de mostrar uma ligação do ego com o sangue, este impelindo a cabeça esquenta mais o cérebro, paralisando o pensamento. Então nós, como egos, a gente impele aí o órgão para o corpo, qual a gente quer utilizar mais. Então para a gente pensar, né, a gente rapidamente dirige o sangue para o cérebro. Bom, quando o sangue é demasiado, quando a gente dirige a parte da comida, a gente fica sonolento, tá, para os órgãos digestivos. Quando a gente está com vergonha, né, a gente fica vermelho, né, então é o sangue concentrando na nossa cabeça, né, esquenta o cérebro. Quando a gente está com medo, né, o sangue ele é impelido para dentro do corpo, ele fica mais ou menos concentrado no meio do corpo, a parte protetiva, né, então a gente fica difícil de pensar. Em estado febril a gente fica meio com delírio, né, o sangue fica, a gente fica como se fosse falando bobagem, né, tanto que a gente não tem consciência do que está fazendo, em estado febril, tá? Quando o sangue não é demasiado quente, né, as pessoas vigorosas são mental e fisicamente ativas. Quando as pessoas são anêmicas, são sonolentas. Em uma, o ego pode ser controle, na outra, o ego pode ter maior controle e na outra menor. Quando o ego necessita pensar, atrai o sangue para o cérebro, uma temperatura adequada, e aí a gente acaba ficando sonolento, como eu falei, tá? Então aqui, ó, um exemplo mais ou menos do que acontece, né? A gente tem o sangue, né, que é controlado por temperatura, praticamente, né? Quando a temperatura está muito alta, né, quando a gente está ou muito baixa, né, a gente perde o controle. A gente tem pouco controle ou quase nenhum, que começa a ter os delírios, como eu falei aqui em cima. E numa temperatura normal, o ego tem total controle, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre a relação, né, sobre o nosso sistema ABO, né, e o fator de RH. Então, qual a relação que a gente tem nos nossos tipos sanguíneos, né? Entre os seres humanos há sempre doadores universais, né, que é do tipo O, e há receptores universais tipo AB. Né? Após a primeira vinda do Cristo, né, aqui já é mais esotérico, tá? Quando ele rasgou o véu do templo, quando ele nos deu a conhecer a religião unificadora cristã, quando ele inaugurou a fase da nossa busca pela fraternidade universal, ele acabou a questão que tínhamos de relacionamento com o sangue, né, os espíritos de raça. A gente viu isso também semana passada um pouquinho. E obviamente com as religiões de raça. Lembremos que os espíritos de raça nos controlavam por meio do ar que respirávamos e que via de oxigenação do sangue nos pulmões tinha acesso a nós. Era por isso que a endogamia era obrigatória naqueles tempos, né? Que eram os filhos dos deuses que se casavam ali com as filhas dos homens. Com a primeira vinda do Cristo, foi inaugurada a miscigenação das raças, que hoje somos testemunhas oculares do bem que isso está trazendo para todos nós, né? Pela mistura do sangue obtido do matrimônio de indivíduos de diferentes tribos ou nações, ou guias da humanidade, que nos ajudam aí a desprendermos gradualmente dos espíritos de família.
tribo ou nação. Logicamente, há irmãos e irmãs que ainda têm lições a aprender, né, das religiões de raça. Esse último resquício de espírito de família, né? Tem muita gente ainda que vive nesse meio de manter o sangue dentro da família, né? No caso desses irmãos ou irmãs, né, de necessidade de aprendizagem ou que nascem em locais do globo terrestre, onde a influência ainda persiste, não como existia, né, mas pela primeira vinda do Cristo, se desgastaram, né, em manter a sua aura de sentimentos, emoções e desejos, né, que lhes ajudem à aprendizagem. Seja como for, né, o desgaste nos seus corpos é imenso. Como consequência disso, só consegue aprender pela dor, pelo sofrimento ou autodestruição, que ainda se mantém nessa parte de raças, tá? E ainda tem aquele espírito de família. Especialmente sobre as questões de tipos sanguíneos entre os seres humanos, há doadores universais tipo O, né, e tipo AB. O sangue tem a ver com a personalidade, né, do mesmo modo que as nossas qualidades de alguns têm de facilidade de expressar melhor os conceitos de bondade, caridade, misericórdia, filantropia, né, gratidão e perdão por terem essas extremas, e em alguns casos, né, até extremas em alguns casos. Essas características se expressam de todos os nossos corpos, em seus órgãos, sistemas, vórtices e centros de percepção. São chamados tipos sanguíneos e estão inseridos nesse contexto. A gente tem que ter cuidado aqui, tá? Aqui é um alerta para a gente aprender. A gente aprende que na filosofia Rosa Cruz, né, nada é absoluto. Tudo é relativo e tem seus graus de dependência, né? A gente tem que considerar isso com muita atenção. Por exemplo, não é porque um irmão ou irmã tem um sangue do grupo A que não pode doar para o irmão ou irmã do grupo B, né? Eles também, isso é egoísmo, tá? É apenas uma dificuldade, né, fruto da nossa incompetência por enquanto, né, de atrair materiais para construir nossos corpos aqui numa próxima encarnação. Então a gente vai ter dificuldade ou facilidade de fazer isso. Tá? Com certeza a gente pode aprender muita coisa aqui com a chance de demonstrar essa parte de bondade, gratidão, perdão em servir. Bom, continuando um pouquinho mais sobre o sangue, né, e aí trazendo isso para nossos estudos, nossa formação aqui, tá, de corpo denso e suprafísico. Lá no nossa passagem aqui na nossa vida terrestre, né, do nossos períodos, né, de 0 até 49 anos, e assim daqui para frente já não é mais nenhum de 7 em 7 anos, né, que a gente tem essas mudanças, né, período setenário que a gente chama. Então a gente começa lá com o nascimento do corpo, né, inicia-se na infância, que é um primeiro período setenário. Aí depois dos 7 anos nasce o corpo vital, depois vem a puberdade, depois vem o segundo período setenário, que é de 7 a 14. Então aí a gente tem a formação aí do nosso corpo denso e vital nesse período, né? E aí inicia-se o terceiro período de setenário, né, que é dos 14 ao 21, depois do 21 ao 28, que é a maioridade, tá? Da infância até os 14 anos, né, a medula óssea vermelha não forma todos os corpúsculos sanguíneos, tá? A maioria desses é suprida pela glândula TIM, né, que supre toda essa parte. Essa glândula tem menor ou maior afeto, gradualmente diminui conforme aumenta na criança, tá, em desenvolvimento ou faculdade individual de produzir sangue. Essa glândula timo contém, por assim dizer, né, certa quantidade de corpúsculos de sangue fornecidos pelos pais. Consequentemente, a criança vai recebendo esse sangue dessa fonte, né, não compreende sua individualidade nesse período. Enquanto ela própria não produz o seu sangue, não pensará em si mesma como um eu, né, individualizado aqui. Quando essa glândula desaparece, próximo aos 14 anos, né, aí vem o sentimento do eu, que alcança a plena expressão nesse mundo, já que o sangue passa a ser inteiramente produzido e dominado pelo ego, né. A seguinte esclarecerá, tem uma ideia aqui dessa lógica, tá? A gente pode recordar aí a assimilação e o crescimento que depende das forças que agem pelo polo positivo ou negativo do éter do químico do corpo vital, né? Cujo éter é liberado aos 7 anos, simultaneamente com o equilíbrio do corpo vital. Por esse tempo, somente o éter químico está completamente maduro. Os outros éteres precisam de mais tempo para amadurecer. E aos 14 anos, o éter de vida do corpo vital e o éter de propagação amadurece por completo. Nesse intervalo, né, de 7 a 14, a gente assimila armazena excessiva certa quantidade de força e acumula nos órgãos sexuais. Está pronta para atuar no tempo do nascimento do corpo de desejos. Bom, essa força fica armazenada, tá, no sangue durante o terceiro período setenário, e aí esse corpúsculo aqui também continua reduzindo a glândula timo, né, e a medula óssea, a forma de todos, tá? A gente entende a nossa individualidade e a exercemos, né, como
sangue aqui a gente tem um certo descontrole, né? A gente não tem a mente aqui ainda. Com muita propriedade chamamos a parte desse sangue, né, como um temperamento fervente, a qual a pessoa perde a cabeça, torna-se incapaz de pensar, né? É exatamente quando acontece nesse período a paixão, a ira, né? O temperamento que superaquece o nosso sangue e expulsa o nosso ego dos nossos corpos. A gente tem quando isso acontece, né, a gente vê muita gente perder a cabeça, né? Que ela perdeu o domínio de si mesma, né? Então o ego, né, que está fora dos seus veículos, ele move com uma fúria cega, né, privando a influência orientadora do pensamento. E age sem freio e impulsos, né? Há um grande e terrível perigo para tal explosão aqui, né? Bom, aí a gente tem a formação da mente, que a gente alcança a nossa maioridade, e a nossa plena expressão individual. E aqui, né, com a mente, a gente tem um controle aí da nossa temperatura do sangue, a gente mantém esse calor adequado, tá? Aí aqui eu trouxe um pouquinho das definições e um pouquinho mais de estudo, tá? Na ardente e irrefreável juventude, né, que eu falei há pouco, a paixão e a cólera podem arrojar o ego para fora do corpo, em razão do excessivo calor provocado pelo sangue, tá? Com maior propriedade chamamos disso de ebulição, né? Um temperamento fervente, perde a cabeça, incapaz de pensar, né? É exatamente quando acontece paixão, ira ou temperamento, né? Que todos esses sentimentos, ele aquece o nosso sangue, né? E expulsa o nosso ego dos nossos corpos, do nosso corpo, né? O ego está fora dos veículos, né? E se move em fúria cega, né? Privando a influência orientadora do pensamento. E aqui a gente não tem freio, né, para os nossos impulsos, né? Na verdade a gente tem que agir sobre esse freio, né? E aqui tem um grande perigo, né? A gente já estudou isso até em reuniões presenciais, né? Quando a gente tem um ataque de fúria, né? Ou até mesmo de ira, a gente expulsa o nosso ego, o nosso corpo, né? E aí a gente acaba ficando suscetível à obsessão, tá? Então o que acontece, né? Quando a gente aquece o sangue demais, né, por esses sentimentos, o ego, ele que está no nosso corpo, né? Ele teoricamente sai e a gente tem uma tendência, né? Uma chance, né? Até mesmo uma porta aberta aqui, vamos dizer assim, né? Para vir uma obsessão, tá? Então, por isso que a gente vê muito isso, né? A pessoa fica nesse estado e acaba fazendo besteira, né? A gente vê que acaba tendo aquela vozinha que não é dela, né? Teoricamente é de outra pessoa. Bom, aí a gente vai entrar um pouquinho agora na parte de transfusões de sangue. Então, na transfusão de sangue, né, a gente precisa aí garantir o tipo de sangue adequado e garantir que o doador pertença astrologicamente ao mesmo elemento que o paciente. Então aqui, gente, uma transfusão de sangue é como se a gente perdesse sangue também, está retirando o sangue do corpo. Tá? Então quando no caso aqui é controlado, né? Você tira ali no caso uma transfusão, ou quando você vai doar sangue, né? Você tira ali por volta de meio litro, às vezes até um litro de sangue, e aí algumas pessoas até têm tontura, desmaia, acontece várias coisas ali, né? Passa mal, outros não. Então aqui eu trouxe uma ideia mais ou menos, tá? Então quando a gente perde muito sangue, né? Como consequência talvez aí de acidentes, ou até mesmo alguma enfermidade, ou até cirurgia, né? O ego ele para de funcionar, ele não pode funcionar no corpo e acaba chegando à morte. Por essa razão, né, ele precisa de sangue. Tá? Então, a pessoa que sofreu um acidente, ele precisa de uma transfusão de sangue, para continuar o ego se expressando no sangue. Tá? Se o sangue de uma pessoa é inoculado nas veias, né, de outra, cujo estado evolutivo é semelhante, ou possui características razoavelmente iguais, né, ou afins, pode ocorrer algum dano, né, ou de uma pequena monta. Ou seja, um dos indivíduos pode ser altamente evoluído e o outro não. Provavelmente se manifestará uma desarmonia de ordem espiritual aqui, tá? Ao mesmo tempo haverá uma incompatibilidade de natureza corporal e os resultados da transfusão não seria aquilo que poderia esperar. Nessas conotações propostas, devemos recordar que o sangue, né, de cada indivíduo estão gravados cenas de todos os acontecimentos da vida presente. Essas impressões são transferidas junto com o sangue no caso de uma transfusão. Tenderiam a obscurecer as gravações pertencentes ao segundo ego, tornando pouco claras, né? E por conseguinte de pouco valor para o possuidor. Bom, se tiver uma transfusão de sangue também de uma entidade superior a uma forma de vida inferior, produzirá fatalmente, né? Uma morte fatal. Eu me lembro quando eu era mais novo, né? Tinha um cachorro e esse cachorro era de uma raça, sei lá, uma raça vira-lata, tá? Era uma mistura de qualquer raça com vira-lata.
E aí ele brigou na rua e levou várias mordidas, né? No pescoço, nas costas, e sangrou demais. E aí ele chegou em casa, meu pai pegou ele, amarrou ele lá uns paninhos, passando, limpamos ele e tal, mas ele estava bem debilitado, assim. E aí a gente tentou fazer algumas coisas com ele, mas não tinha jeito, levamos no veterinário. Quando chegou lá, ele ficou lá, colocou soro, falou, trata os bichinhos como a gente, assim, também, né? Acho que é interessante pra caramba essa profissão, né? E aí ele ficou lá num período, né, lá no veterinário e começou a melhorar, depois começou a piorar, e o veterinário falou, olha, vai precisar uma transfusão de sangue. E aí, claro, né, tem que ser de outro cachorro. E aí eu tinha um colega que tinha um cachorro da raça fila, aquele fila brasileira. E aí eu conversei com ele, levou lá no veterinário, a gente tirou um pouco de sangue e começou a fazer a transfusão no meu cachorro, que era pequenininho. Em questão de, acho que 10 ou 15 minutos de transfusão de sangue, o cachorro, ele já começou a já abrir o olho, já começou a abanar o rabinho, já começou a melhorar já. Inclusive a gente até brincou na época que foi, um cachorro que era 10 vezes maior que ele, um pequenininho, né? Mas mesmo assim ele foi uma transfusão lá que mostra que resolve, né? Mas aí depois passaram-se 1 ou 2 semanas, aí ele ficou mal de novo e não aguentou e acabou morrendo o cachorro, né? Mas é isso que eu tô falando aqui, né? A gente tem que sempre... não dá para pegar um sangue de um ser humano, por exemplo, e colocar num cachorro. Você mata a onda de vida inferior, tá? Bom, no caso de transfusões de sangue, eles tomaram grande cuidado para garantir que o tipo de sangue adequado, né, pertença ao mesmo reino, né, ao mesmo animal, né, ser humano, tá? E aí aqui, gente, eu trouxe a parte astrológica, tá? Então, vamos lá, né? A gente tem lá 12 signos, né, separados aqui, signos de fogo, de terra, de ar e de água, né? E aí quando a gente tem um paciente com ascendente, por exemplo, em fogo, a gente pode ter doações, né, no caso do mesmo ascendente de fogo, ou ar, né? Teoricamente de gêmeos, que o fogo combina com ar. E os de terra ou terra mesmo, água mesmo, mas terra e água também pode ser aqui uma transfusão de sangue segura, tá? No caso, astrologicamente falando. Uma pessoa altamente de sensibilidade vive uma vida limpa e sagrada, né? E obter sangue de pessoas, seria importante, né? Obter sangue de pessoas que abstêm aí carne, drogas, tabaco e bebidas alcoólicas, tá? Bom, aí eu vou entrar mais um pouquinho de sangue, né? Os seres vivos de sangue quente, né? Que possuem sensações, paixões e emoções, tá? Nas regiões mais profundas e internas do organismo, o sangue é um gás, como eu já falei, a perda de calor da superfície condensa, vira líquido, e o ego não trabalha através de sólidos ou líquidos, ele trabalha sempre pelo gás. O ego trabalha no nosso veículo. Tomamos posse aí do corpo, né, com 21 anos, né, controlando o calor do sangue, né, e tendo uma produção própria, quando a gente começa a se manifestar aqui, mas no caso, ter o controle, né, dos nossos corpos. Guiamos e controlamos o corpo por meio do sangue, né, pelo sangue, e agimos nesse corpo por meio do calor. Uma curiosidade, né, quando a gente tira aqui o sangue e põe ele num vidro, né, centrifuga, ele separa em 3 partes. A parte de plasma, que é a substância aquosa, a fibrina, que é a substância filamentosa, e a última parte aqui, que fica a parte vermelha, né, que é o corante vermelho, que é os elementos figurados. Qual que é a relação que a gente tem aqui do sangue, né, o fogo e o corpo de desejo, né? Nosso sangue, a doença sempre está relacionada com o sangue, tá? E aí com o elemento fogo. Então a doença, a gente estuda isso, né? A gente até faz nossos rituais de cura pensando na parte dos sentimentos, emoções e, teoricamente, que é para purificar o nosso sangue, né? Ter uma vida pura. E aí quando a gente tem essa estimulação demasiada do corpo de desejo, né? Que são nossos sentimentos, por materiais das regiões inferiores do mundo do desejo, a gente traz a doença para nós, né? Então aqui está a representação aqui de como nós funcionamos, né? Como egos e expressamos nesse mundo. Então a gente tem um corpo denso, um corpo de desejos, né? Que o nosso corpo de desejo por nossos sentimentos, se forem aqui das regiões inferiores, a gente destrói o nosso corpo denso. Quando a gente dorme, que a gente não está em consciência de vigília, nosso corpo vital reconstrói o nosso corpo denso no sono, né? E a gente tem a mente também que pode destruir o nosso corpo, né? Que isso faz com que eu tenha sentimentos, né? Na parte inferior ou na parte superior. Se for da inferior, destrói. Se for da parte superior, ela vai compor os nossos desejos e emoções mais altruístas e vai, teoricamente, não vai destruir o nosso corpo denso e o nosso corpo vital vai ter um pouco menos de trabalho e a gente vai conseguir aí
fazer nossos trabalhos aí no planetário. Fluxo de sangue, tá? Como um grande higienizador e purificador da natureza de desejos, né? Bom, a gente está preparado para um elevado trabalho espiritual, né? Frequentemente a gente pode suportar uma grande perda de sangue, né? A gente frequentemente, se algum trabalho espiritual, né? Ou aquele que está preparado para fazer um trabalho espiritual, como por exemplo um profeta, um professor ou um curador, né? Frequentemente ele suporta uma experiência onde há uma grande perda de sangue, né? Temos aqui uma descrição de como as estigmas, né? Por exemplo, ou as perfurações, né? Que foram produzidas pelo herói do Evangelho, que é o Cristo, né? Embora as localizações deles não estejam descritas, né, na Bíblia especificamente, né? O processo pode ser representado, né, de uma narrativa diferindo amplamente a maneira pela qual os fatos realmente ocorreram, né? Mas a gente depara aqui, né, com um dos mistérios que deve continuar secreto para o profano, né? Embora os fatos místicos fundamentais estejam claros aí como o dia para aqueles que têm o conhecimento. Então, né, o corpo físico é de modo algum o verdadeiro ser humano, né? Tangível, sólido e pulsante de vida, como vemos, né? Realmente a parte mais morta do ser humano, cristalizada numa matriz de veículos superiores que são invisíveis à visão física comum. São colocados em uma bacia de água, na temperatura de congelamento, né? A água há pouco tempo vira gelo, né? E a gente consegue examinar o gelo e descobrimos um efeito de inúmeros cristais, né? Que eles têm variadas formas geométricas e linhas de demarcação, né? Essas linhas são forças etéreas, né? Que estão presentes aí antes da água congelar. Bom, assim como a água endureceu, né? Formou lá a parte dos cristais, né? As linhas que vemos no corpo físico, né? Solidifica, e as linhas etéricas é o nosso invisível corpo vital, que está assim no curso normal da vida. Bom, com a iniciação, né, acarreta a libertação do ser humano real do corpo de pecado, né, e da morte, de modo que ele possa se elevar às esferas mais sutis, se desejar, claro, né, e é óbvio que ele, antes que isso aconteça, antes que o propósito da iniciação seja alcançado, né, ele precisa aí fazer um entrelaçamento entre o corpo físico e o veículo etérico, que é muito forte e rígido, da humanidade comum, que tem que ser dissolvido, tá? Para a gente ter essa separação, né, do corpo físico do vital, a gente precisa se livrar dele, né, vamos falar assim, de uma maneira mais rude. Como eles estão fortemente unidos, né, a gente tem aqui uma representação aqui que a gente traz, que é simbolizado aí pelas 7 rosas vermelhas. Então a gente tem lá 2 arcos nos pés, né, que faz essa união do corpo denso com o corpo vital, tá? Nós temos 2 nas palmas das mãos, um na região do baço, um na cabeça, e um que vai ser revelado aí quando for necessário para o aspirante, tá? Após a gente, teoricamente, se libertar, né? Após a gente fazer essa limpeza, né? A gente vai encontrar menos dificuldades aí de acalmar nossa natureza sensual, né? E silenciar aí os clamores do seu apetite. A gente tem aqui o sangue vermelho, né? Quando ocorre essa transmutação, né? Que é a natureza carnal e materialista, que ela vai migrar aí para um sangue de essência brilhante e branca, tá? Quando a gente fazer essa libertação aí do corpo e a purificação do nosso corpo denso e vital. Bom, aí a gente terminou a primeira parte, foi bem extenso por sinal, né? Até aqui a gente viu os corpos, os veículos, ego e uma boa parte do sangue, tá? Então aqui a gente já passou por esses 2 temas e a ideia é passar pelos demais. Agora a gente vai entrar numa segunda parte. Vamos começar aqui fazendo uma ênfase para a gente funcionar num mundo, né? É necessário que a gente construa um veículo desse mundo. Então ninguém pode formar um veículo material que não tenha aprendido a moldar ele, né? Por isso o Espírito Cristo trabalhou, né, com a nossa humanidade fora da Terra. E da mesma forma que o Espírito Grupo aqui guia os nossos animais, né? Até que Jesus abandonou seus corpos vital e denso no batismo. Então o Espírito Cristo desceu e entrou nesses veículos, né, de Cristo, levando fisicamente o seu mistério aos seres humanos. Até que o corpo denso foi destruído no Gólgota, quando ele se tornou um espírito interno da Terra. E aí o corpo vital de Jesus, né, que foi posto de lado, né, para esperar o segundo advento do Cristo. Aqui os veículos iniciados, né, nesse esquema de evolução. Então a gente estuda esse esquema de evolução. Eu fiz uma alteraçãozinha aqui para a gente, como que formou, né? Então a gente tem lá o maior iniciado do período Saturno, né, o maior iniciado do período solar e do lunar. Hoje especificamente a gente vai falar
do arcanjo Cristo, né, que é no período solar, que é o maior iniciado desse período, e no período terrestre de Jesus, aos quais seus veículos, né, estão representados aqui, essas duas formas aqui. Cristo, a sua parte mais inferior, que está aqui no mundo do Espírito Divino, né, aqui no caso é a parte mais densa, e Jesus, que está aqui na região química. Tá? Então, para ele se tornar o nosso regente do planeta, né, ele passou por algumas fases, né, teoricamente foram trabalhos de Jesus, né, primeiro, né, e depois recebeu o Cristo. Né? Então, o Cristo Jesus é a composição, então, desde a nossa região química do mundo físico, né, até Deus, né, vamos pensar assim. Isso é o Cristo Jesus, tá? Funcionando nesses corpos. Então aqui, né, uma passagem aqui da Bíblia, se não me engano de Mateus, tá? O povo que estava esperando o Messias, né, no batismo aqui, todos perguntavam em si, né, se João não seria o Messias, né? Por isso João declarou a todos: eu batizo vocês com água, mas vai chegar alguém mais forte do que eu, né, que eu não sou digno nem sequer desamarrar as correias de suas sandálias, em que batizará vocês com o Espírito de fogo, né, Espírito Santo com fogo. Ele terá a mão de uma pá, né, e vai limpar a sujeira e recolher o trigo do celeiro, né, e a palha ele vai queimar no fogo que se apaga. Tá? Então aqui a passagem aqui simbolizando o batismo, tá? Todo o povo foi batizado, né, Jesus. Então abriu o céu, né, o Espírito Santo desceu com uma forma corpórea, né, como uma pomba, né, que é descrito na Bíblia. E do céu veio uma voz, né, que meu filho amado, em ti eu encontro o meu agrado. Tá? E aí Jesus tinha cerca nessa época de 30 anos, tá? Quando começou a sua vida pública. Então aqui a gente passou já, né, isso aqui é uma repetição, né, quem foi o mais elevado iniciado do período solar, que foi o Cristo, né, o arcanjo mais evoluído nessa onda de vida, né. Aqui nós já passamos, eu não vou falar todos eles, mas a humanidade comum desse período, né, pertencia são agora aos arcanjos, né. Portanto, o Cristo é um arcanjo, funciona coincidentemente nesse mundo do espírito de vida. Cristo lançou as primeiras bases da fraternidade universal em sua primeira vinda, e a lei deve ceder lugar ao amor, né, e as raças e nações devem ser separadas e unir-se numa fraternidade universal. Então, Cristo é amor. Bom, Cristo e sua missão aqui, né, o Cristo Jesus e o Filho. Então, Jesus, né, quando ele veio fez seu trabalho aqui na Terra, né, e aos 30 anos, como eu falei, né, ele foi batizado. Então, no batismo, o arcanjo Cristo, né, uniu aos corpos físico e etérico de Jesus, né, corpo denso e vital de Jesus, né, e aí ele conseguiu se expressar nesse mundo, né, como Cristo Jesus. E aí ele passou por algumas fases, né, alguns momentos que é o Monte da Transfiguração. Teve o lava-pés, né, que é descrito na Bíblia, o Getsemane, depois foi crucificado, né, pelos judeus. O sangue aqui verteu na cruz, né, no caso, o sangue purificador, né, teve como a gente viu semana passada, né, tudo foi consumado, né, tudo foi realizado conforme o plano, né, para o qual ele veio, e aí ele se tornou o regente do nosso planeta. Então, Cristo, pelo sangue purificador, né, que verteu na cruz, né, entrou no nosso planeta Terra. Bom, a Bíblia representa dois diferentes batismos aqui. O primeiro pode ser definido como o batismo do arrependimento, né, e segundo suas próprias palavras de João Batista, né, para Mateus. O termo vulgarmente traduzido por arrependimento, né, tem o sentido preciso de forma mental, ou seja, não é um arrependimento do sentido de só se lamentar o mal que praticou. E sim, mas sim, não mal, mas sim a decisão íntima e sincera de uma reforma íntima e mental. Tá? Então aqui, o arrependimento, eu vos batizo com água, né, sinal do arrependimento, e arrependei-vos, porque você está próximo do reino dos céus. Então aqui é o batismo por arrependimento. Já o batismo de fogo, né, que é o batismo da salvação, né, que a gente chama aqui também, que é o batismo do Espírito Santo, né, foi aplicado a toda a humanidade para a salvação, e não mais para o arrependimento. Esta é uma grande diferença entre o batismo de água e o batismo de fogo. Né? Então tenho, porém, o batismo com o qual hei de ser batizado, e quando me angustio, até mesmo que se realize. Tá? Então isso foi falado em Lucas. Podeis vós beber do cálice que eu vou beber, ou ser batizados do batismo em que eu vou ser batizado. Tá? Então aqui lá em Marcos também. Bom, aí entrando um pouquinho trazendo a lição, né? Fiz um comparativo aqui na crucificação, né, de Jesus, de Cristo Jesus, né? Nós tivemos lá, quando ele foi crucificado, né, seu corpo foi ferido em 5 lugares. Os 5 centros por onde fluem as correntes do corpo
vital, que eu falei também que foi simbolizado lá pelas 7 rosas vermelhas, tá? A pressão da coroa de espinho produziu um fluxo no sexto centro, que também a gente viu anteriormente. E quando o sangue fluiu desses centros, né, o grande espírito solar virou lá o nosso, libertou-se, né, do corpo físico e virou regente da Terra. Então 2 arcos nos pés, né, de Cristo Jesus, né, ao qual ele foi ferido pelos pregos aqui, né? 2 nas palmas das mãos, um na região do baço, com a lança, né? E um na cabeça, que foi a pressão da coroa de espinhos, tá? Todos esses ferimentos, né, fez verter o sangue de Cristo Jesus na cruz, né? Quando ele expressou lá que tudo foi consumado, né? Teoricamente, o sangue adentrou aí ao nosso planeta físico, tá? E etérico também. Então lá no Gólgota, né, o sacrifício do Cristo, né, o sangue purificador de Cristo, né, compenetrou os seus veículos planetários, né, num abrir e fechar de olhos, né, difundiu o seu próprio corpo de desejos pelo planeta e permitiu daí em diante trabalhar sobre a Terra, né, sobre a humanidade de dentro. Antes ele dirigia como arcanjo de fora, né, com todo esse plano, né, que foi feito para ele, teoricamente, resgatar nós pecadores, né, pelo amor, né, não pela olho por olho, dente por dente, que era Jeová, né, pela dor, mas sim pelo amor. Então o véu do templo rompeu-se aqui, né, e o espírito de raça que tinha colocado ante ao templo, rasgou-ne para todos, menos poucos escolhidos. Antes a gente sabia que os iniciados eram só alguns escolhidos. Quando Cristo veio, ele rasgou o véu do templo e abriu a iniciação para quem quer assim o queira, né? Desde aquele tempo o caminho da iniciação ficou aberto, né, para quem quiser entrar. Subitamente, como um relâmpago, né, uma onda se transformou as condições da Terra, né, nos mundos espirituais. Essas condições densas e concretas, obviamente, são afetadas por muitos, né, mas de uma forma lenta. Como toda vibração é rápida e intensíssima de luz, o brilho fulgurante dessa grande onda clarificou e cegou o povo que estava próximo lá da cruz, ou todos que estavam no mundo, né? Por isso diz que o sol escureceu, né? O acontecido foi precisamente o oposto. O sol, ele não ficou escuro, né? Ao contrário, ele brilhou tanto com o glorioso esplendor do Cristo, né, que ofuscou lá o povo. Ninguém conseguia nem abrir o olho. Quando a Terra absorveu o corpo de desejos do brilhante espírito solar, a vibração baixou e a intensidade voltou ao normal. Tá? Isso aconteceu quando Cristo tornou nosso regente aqui desse planeta. O sangue purificador, né? A expressão, né, do sangue purificador significa que o sangue fluiu do Calvário, né, ligado ao grande espírito solar de Cristo. Ele assegurou sua admissão no nosso planeta, né? E seu próprio corpo de desejos difundiu aí, purificando todas as baixas influências desenvolvidas pelo espírito de raça, né? Até então era Jeová, depois Cristo, né? Sob a lei todos pecavam, né? Mas não tinha como ser ajudados mais, não tinha mais o perdão dos pecados, não tinha o amor, né? Então eu pecava e tinha que responder por aquilo. Não tinha desenvolvido nenhum ponto de agir com retidão e amor. Era tão forte a natureza dos desejos, né, que tornava impossível dirigi-la. E as dívidas contraídas sobre a lei de consequência tinham tomado proporções colossais. Então isso foi tudo antes da vinda do Cristo. A evolução ter-se demorado terrivelmente e muitos perderiam essa onda de vidas e a gente ia ficar aí, ia ser prejudicado. A gente ia perder essa onda de vida se o Cristo não viesse e fizesse o trabalho que ele fez. Então ele limpou todos os pecados do mundo, né, com seu sangue purificador e permitiu entrar na Terra e na humanidade. Esse foi o trabalho maravilhoso que o Cristo fez aqui para toda essa onda de vida ao qual a gente está inserido. É certo esse raciocínio? Até o ano 33, quer dizer, até a hora que o Cristo Jesus ele teve o consumato est, quem dirigia a terra era o Jeová? Jeová. A lei do olho por olho, dente por dente, né? Quer dizer, teve um tempo que estava o Cristo Jesus aqui na Terra e também andando por aqui, e estava ainda sob a direção de Jeová até o ano que, até a data que o Cristo Jesus crucificado e o sangue penetrou na Terra. Então, eu tenho uma opinião sobre isso, tá, Luiz? Eu penso assim, né? Quando no batismo, né? Quando Cristo tomou posse dos veículos, né? E se expressou nesse mundo, começou-se todo o trabalho dele aqui e teoricamente ele começou a ensinar
todos nós, né, todos os discípulos lá e todo mundo, de como que as coisas deveriam ser, né? E tanto é que ele foi testado diversas vezes pela lei de Moisés, né, que era a lei de Jeová. E ele, com muita sabedoria, né, ele conseguiu ali mostrar para todos que não estava errada a lei, né? Ele não veio para mudar a lei, né? Ele veio para complementar a lei. Então, nesses 3 anos, eu entendo que ele veio mostrar que, olha, precisa ter não é mais, precisa ter o perdão dos pecados pelo amor. Claro, a lei não é imutável, a lei não muda, né? Então, a maneira como, né, que você vai, que você resgata aquilo, quando você perdoa, quando você tem material, né, da parte superior, você não tinha antes dele, né? Então, nesse período eu entendo que é um período de transição, tá, Luiz? Tinha as 2 leis, né? Tem a lei de Cristo, né, claro, né, Jeová e Cristo Jesus. Quando ele penetrou na terra, ele purificou o corpo de desejo da terra, e aí a gente tinha material, né, da parte superior do corpo do desejo, para conseguir as iniciações, né? Perdoar nossos irmãos, as dívidas e tudo mais, né? Então eu tenho essa opinião. Não sei se os demais têm outras opiniões sobre isso. Alain, em relação a isso que o Luiz levantou, eu não sei se eu entendi direito, mas na verdade eu penso que Cristo abriu os caminhos com uma nova visão do que seria correto, né, da lei seguida de dentro para fora, pelo amor, né, e a possibilidade da iniciação para para quem quisesse, como sempre nós somos livres. Então, assim, os seres humanos que se tornaram cristãos estão nesse caminho, uns mais à frente, outros mais atrás. Mas as pessoas, os humanos que não aceitaram Cristo, os ensinamentos de Cristo, eles ainda vivem na divisão, na religião de Jeová. Para eles nada mudou, tanto é que existem religiões jeovísticas até hoje. Assim eu entendi. É bem isso, e eu acrescentaria o seguinte: da vinda do Cristo, ele abriu, ele rasgou o véu e deu oportunidade para todo mundo. Entretanto, a maioria, ou boa parte, ainda está em transição, ainda não se definiu. É o que a gente sempre fala, que é falado nas reuniões. O cristianismo popular e o cristianismo esotérico. Eu tenho uma opinião sobre a parte ocidental e oriental, né? Como a Magali falou, né? Então, existem diversos caminhos, né, para se percorrer e materiais, teoricamente, para cada um se desenvolver, né? Então, tem os que, do lado ocidental, né, que a gente vê que o material em si, né, até mesmo, eu falo de material porque as pessoas podem estar vivendo como orientais aqui, né? Então, o Ocidente ele tem material suficiente para a evolução, né? O Oriente, não, em termos físicos, né? Agora, na parte esotérica, eu imagino que seja quase a mesma coisa, né? Tem gente aqui que está vivendo época de touro ainda, né? E os orientais, teoricamente, precisam viver ganhar o mundo material, né? Então, eu não sei se isso influencia, tá? Eu entendo e também estou na mesma linha aí do entendimento de vocês. A gente tem que se recordar que a gente tem uma prerrogativa divina que é a liberdade, o livre-arbítrio, né, que foi nos dado. Porque ocorreu uma ação que todos vão estralar o dedo e dali para diante mudou-se. Tá? O desenvolvimento e a evolução é individual de cada um e existe essa lei. Então, cada um está no step by step. Então, é bem isso que a Terezinha colocou. Ao menos, eu entendo assim. Tá? Não é porque rasgou o véu do templo ou qualquer outro nome que o valha que significa que mudou-se de um dia para o outro, de uma hora para outra, e todo mundo saiu ali do zero, de um estágio, de um status, para outro. Não é assim que as coisas acontecem, né? Basicamente é o ponto que eu entendo, tá? É exatamente isso, Cláudio, que eu quis colocar. Estão, assim, num caminhar, né?
Cada um está no seu degrau. Então, assim, a gente presencia ainda assim a postura de um Deus temeroso. Eles temem Deus, eles não amam Deus, eles só fazem as coisas não por amor, mas muito, muito mais por temor. Eu não vou fazer isso porque é pecado, porque Deus me castiga. Não, Deus não castiga. Na nossa visão, né, da Rosa Cruz, a gente já entendeu de que Deus não castiga. Deus, muito pelo contrário, Deus está nos livrando ou minimizando muito daquilo que a gente plantou. A gente tem reminiscências muito fortes de outros momentos, né, de outras épocas que houve a evolução, né? Isso é muito forte, é só a gente observar. Eu acho que o mais importante, sei lá, pelo menos é o que eu sinto nesse plano maravilhoso de Deus, é que a gente compreender que todos vamos chegando lá. Uns primeiro, uns vindo atrás, isso aqui realmente é o que importa, né? Se você fizer uma analogia com uma maratona, que são 40 e poucos quilômetros, alguns chegarão em primeiro, segundo, até 10, não sei o que lá, levando mais ou menos 1 hora de corrida. Outros vão levar 4, 5, 8 horas para chegar no final. Perfeito, Luiz. É isso mesmo, minha colocação foi essa. O que o Luiz falou lembra coisa que eu nunca tinha pensado. É interessante que se você assistir o começo ou o final de uma maratona, os que chegam por último também se sentem vitoriosos, né? Ficam aquela confiança. É verdade. E assim, e é interessante, né, a gente acrescentar que a boa parte, eles não desistem, eles chegam depois, mas vão até o final do percurso. Bom, mas viver numa lei jeovista, como testemunhas, né? Por exemplo, as igrejas que vivem na lei jeovística, Deus como temor, né? Onde fica o perdão dos pecados e o serviço para o outro irmão? Eu só tenho temor a Deus, e ali eu tenho meu assento, né? Meu temor, e tudo não faço, e quando eu olho para o meu irmão do lado, eu não tenho amor, não perdoo, porque Deus é isso, né? Esse é o posicionamento que tem, essa é a postura que tem, né? Então, vão caminhar, mas não sei se, como o Luiz falou, a passos largos, outros não, né? O caminho, a gente tem que lembrar que ele é lento, né? Basta a gente observar a natureza, né, ao nosso redor. Não acontece da maneira que a gente pode achar que deve acontecer, né? São passos lentos, né? Então, é bem isso que você falou. O exemplo, se você ficar com a boca fechada e der o exemplo, você já está dando oportunidade para aquele indivíduo aprender, né? Nós é que somos imediatistas e queremos que seja da maneira como a gente acha que é, né? E quem somos nós para achar o que é certo, né, e o que é errado, né? Cada um tem o seu entendimento. Bom, aí a gente terminou a segunda parte aqui. Agora a gente vai aprofundar um pouquinho aqui na relação entre o nosso planeta, os mundos, estratos, camadas e iniciações, tá? Então, seguindo, pessoal, a gente tem a constituição da Terra e seus estratos, né? A gente tem 9 estratos, tá? E o centro da Terra, tá? Todos eles, não vou falar nenhum deles, mas todos a gente tem lá mineral, fluido, vaporoso, aquoso, germinal, né? Ígneo, refletor, atômico, material do espírito terrestre e o centro, que é o espírito, o ser, né, do espírito terrestre. Aí aqui é interessante a correlação, tá, com os mundos. Então, o primeiro estrato é a região química do mundo físico, a região etérica é o segundo, mundo do desejo, região do pensamento concreto, região do pensamento abstrato no quinto estrato, mundo do espírito de vida, mundo do espírito divino, mundo dos espíritos virginais e mundo de Deus, tá? E aqui no centro é o absoluto, tá? A gente fala aqui é o centro da Terra. Constituição interna da Terra, né? Formada de 9 estratos, né? Como eu falei, que são diferentes espessuras, completa descrição, né? E com objetos de iniciações esotéricas, tá? Então, todos eles estão aqui, como eu falei, tá? E tem o centro da Terra nessa constituição aqui. E aí o primeiro estrato vem a crosta, que corresponde à região química do mundo físico, né? Eu já falei sobre isso, né? Ele não é aqui o segundo estrato, que é fluido, tá? Fluídico, mais viscoso e espesso, como um gás excessivamente explosivo, né? A gente vê algumas perfurações aí, não chega nem nesse estrato, mas
tem a parte dos terremotos, né, até mesmo erupções. Há uma corrente de vida que flui continuamente rodeando e interpenetrando o nosso planeta, que corresponde ao mundo do desejo. Quarto estrato aquoso, né, que são possibilidades latentes de tudo que existe na superfície do planeta Terra, forças arquetípicas, que corresponde à região concreta do mundo do pensamento. Que o quinto estrato germinal, no caso, é uma fonte primordial de vida. Daqui brotou o impulso, né, de construir todas as formas do planeta Terra, né, que é a região abstrata do mundo do pensamento. Aqui no sexto estrato já é ígneo, né, ou seja, possui sensibilidade, prazer e dor, né, simpatia, antipatia, etc. Aquele que conhecemos o grande prazer, que é o planeta Terra, tanto que nutre sua progênie de formas, né? E teoricamente vai saindo, né, o extrato dessa parte fluida que vai formando toda essa parte na superfície da Terra, né, que é o que ele falou aqui, e o que corresponde ao mundo do espírito de vida. O sétimo estrato refletor, que são as leis da natureza, né, aparece como forças morais ou imorais, tende a estimular essas forças, né? Qualquer falha moral, inundações, terremotos, vulcões e furacões aqui no caso, né? Tudo isso é fruto, né, de uma falha moral. A parte que qualquer procura no parte de ideais elevado ou melhoria da moralidade pode formar óleos aqui, carvões e minérios, né? Que tudo isso corresponde ao mundo do espírito divino. O oitavo estrato atômico, né, tem a propriedade de multiplicar todas as coisas, tem a forma definida, o exemplo, a flor, o quadro, a cadeira, né, todos eles estão nele, né, que estão nele, contidos. E corresponde aí ao mundo dos espíritos virginais. Próximo ao núcleo, né, a gente tem lá o nono estrato, que é a expressão material do espírito terrestre, que são as correntes que formam o lemniscata aqui, relacionadas com o cérebro, tá, e o coração e os órgãos sexuais da onda de vida humana, corresponde ao mundo de Deus. E por último, né, que é o centro do ser do espírito terrestre, né? Nada pode se dizer dele atualmente que corresponde ao absoluto, que é o centro da Terra. Como contribuímos para uma inclinação do mal, para a sua existência, né, do mal, ou a sua manutenção do mal, né? Mesmo entre os cientistas ocultistas, né, a investigação da misteriosa constituição da Terra é considerada como um problema dos mais difíceis, né? Todo cientista ocultista sabe que é muito mais fácil investigar a detalhada e profundidade do mundo do desejo, a região do pensamento concreto, e trazer resultados de tais investigações para o mundo físico, do que investigar os segredos do nosso planeta físico. Então, é aquela relação, né? É muito mais fácil investigar, né, essas partes do que os segredos do nosso planeta. Para consegui-lo, é preciso haver passado pelas 9 mistérios menores e pela primeira das grandes iniciações. Os cientistas modernos sabem muito pouco sobre esse assunto, né, no que se refere aos fenômenos sísmicos, e muitas vezes modificam nossas teorias, porque descobrem constantemente razões que tornam insustentáveis as hipóteses anteriores. Investigam com minucioso e admirável cuidado a crosta terrestre, mas só até uma insignificante profundidade. Conhecer os diversos estratos da Terra e as posições relativas dos planetas no firmamento e não conhecer o seu emprego e significado na sua vida e sua finalidade no cosmos é tão inútil quanto conhecer as posições dos ossos, músculos e nervos do nosso corpo, né? E não compreender as funções que desempenham na economia do corpo. Ante a visão do clarividente treinado, do iniciado nos vários graus de mistérios, a Terra apresenta-se composta de camadas à semelhança de uma cebola, cada camada ou estrato cobrindo a outra. Há 9 estratos, né, no núcleo central, 10 no total. Tais estratos são revelados ao iniciado gradualmente, um estrato em cada iniciação, de modo que, ao final dos 9 iniciações menores, domina todas as camadas, mas ainda não tem acesso aos segredos do núcleo central, que é o absoluto. Vamos se ater ao 7º estrato, né, que é o chamado estrato refletor, aqui representado, né? Esta camada da Terra corresponde ao mundo do Espírito Divino. Para aqueles que não estão familiarizados com essa ciência oculta, né, se conhece como 7 segredos indivisíveis, ou que não tenham pelo menos o vislumbre da sua importância. As propriedades desse estrato parecerão particularmente absurdas e grotescas. Nele, todas as forças que conhecemos como leis da natureza existem como forças morais, ou melhor, imorais. No princípio da existência consciente do ser humano,
essas forças eram piores do que agora. Mas tudo indica que tais forças melhoraram no progresso moral da humanidade. Que qualquer falha moral tem certa tendência a desencadear essas forças da natureza, produzindo devastações sobre a Terra, quando busca elevados ideais, torna-se menos inimigas do ser humano. Bom, por conseguinte, se trata, na época, um reflexo exato do estado moral da humanidade. Do ponto de vista oculto, a mão de Deus, que se abateu sobre Sodoma e Gomorra. Não é uma tola superstição, pois, tão cedo como há uma responsabilidade individual ante a lei de consequência, que traz a cada pessoa o justo resultado de suas ações, sejam boas ou más. Assim também existe a responsabilidade coletiva ou nacional que atrai sobre os grupos humanos resultados equivalentes dos atos efetuados em conjunto. Então, as forças da natureza são, em geral, os agentes da tais justiça retribuidora, causando inundações ou terremotos em grupo, ou a benéfica formação de óleos e carvões do outro lado. Então, tem o lado ruim, e o lado bom. Vamos pensar que tudo que é imoral é terremoto, vulcão. Tudo que tem uma parte elevada resulta aí em óleos, carvões, minérios e tudo mais. Então, a gente termina a terceira parte aqui. Tem uma última parte, então a gente tem aqui os evangelhos e a iniciação, com essa última parte. A Bíblia toda é um livro que contém diversos sistemas de iniciação e iluminação para diferentes fases do desenvolvimento. Os evangelhos, quando estudados esotericamente, revelam o caminho da iniciação dos mistérios cristãos. Cada sinal representado algum atributo particular no processo de desenvolvimento. Além do sistema de iniciação rosacruciano apropriado para aqueles que querem seguir o caminho da luz, da razão, há outro caminho para aqueles que querem trilhar pela fé. E do mesmo modo, há grandes vantagens no processo de conhecimento de consciência deliberada da iniciação rosacruciana. A iniciação mística cristã é tocante e formosa. Somente aqueles que são livres do intelecto, na dominação do intelecto, que podem se abster ou fazer perguntas e consegue obter tudo o que precisa do modo simples, por meio de uma fé infantil, pode trilhar esse caminho. A Bíblia toda é um livro que contém diferentes sistemas de iniciação e iluminação de diferentes fases. Não há nenhuma dúvida de que Cristo, Jesus, passou pelas experiências narradas nos 4 evangelhos, mas também é a verdade que esses evangelhos são formas de iniciação do místico cristão que segue o Cristo Jesus por aquele caminho, embora ele esteja sempre inconsciente, que passa por um desenvolvimento oculto. A base estabelecida em vidas passadas o atrai no mundo a paz, de natureza purificada. Assim, o corpo dele é imaculadamente concebido. Então, aqui, um exemplo aqui, quando a humanidade emergiu da Atlântida, ele perdeu o espírito do amor, da fraternidade e tornou-se egoísta e interesseira. O espírito do amor e fraternidade universal desce novamente por meio de um cristão místico, quando ele vai pela água do batismo e sente pulsar o grande coração de Deus batendo no seu peito. No Monte da Transfiguração, o místico vê a continuidade de vida pelo renascimento de diferentes corpos, para inculcar a lição de que os alunos têm uma reivindicação do seu serviço. O místico lava-pés, quando ele passa no Getsemane, mesmo aqueles que estão mais próximos dele dormem. Então ele percebe que é um espírito, que é um espírito e que é um corpo, uma cruz que ele pacientemente suporta. Bom, os vórtices que são desenvolvidos pelos seus atos na prática, exercícios espirituais são lentas, Mas seguramente eles empregam o corpo vital do denso e o crucificado sobe nas esferas mais elevadas, como tamanho regozijo se faz clamar chorosamente consumastum est, que tudo está consumado, foi realizado. Ele é então cidadão de 2 mundos. Do mesmo modo, o aspirante que busca o caminho Rosa Cruz da realização por ambas as escolas encontram a cruz. Então aqui nos evangelhos revela o caminho da iniciação nos mistérios cristãos e forma a iniciação do cristão. Então, antes da primeira vinda do Cristo e depois da primeira vinda do Cristo. Então aqui tem um resumo bem sucinto. De antes do Cristo vir, o candidato precisava ter um guru, um mestre, um guia. A iniciação era por meio da sufocação, pelo arrependimento. Necessidade de ter nascido em uma classe especial, por exemplo, precisava ser um levita para ser iniciado, A conexão entre os corpos denso e vital afrouxada somente para uma classe especial, era aberto somente para as 9 iniciações menores, não tinha necessidade de castidade absoluta aqui, para iniciações, e pelas 9 iniciações, toda a evolução passada, todos os períodos aqui, pelos estratos da Terra. Depois da vinda do Cristo, o aspirante não tem mais um guru, um mestre, um guia. A iniciação é pelo fogo, pela regeneração,
se tornar um cristão, Cristo, ou até mesmo o único ideal. Qualquer um que queira, né? Aqui não é só um levita, né? Por exemplo, aqui não, aqui qualquer um que queira, independente de qualquer classe, a conexão corpo denso e vital afrouxada aqui para todos os seres humanos. Além das 9 mistérios menores, tem os 4 mistérios maiores, né? As iniciações crísticas aqui no caso, né? Não tem mais a necessidade de uma castidade absoluta para as iniciações menores, somente para as 4 maiores. Das 9 menores e passando pelas 4 iniciações maiores, que é o núcleo central da Terra aqui para as 4 maiores, tá? E aí a gente tem uma consciência aqui no final do período terrestre, primeiro terrestre, né? Segunda Júpiter, Vênus e Vulcano, ou seja, o iniciado aqui nas 4 maiores, ele teoricamente vive no período terrestre já trabalhando lá no período de Vulcano, né? Ele antecipa toda a sua evolução. Iniciação do libertador aqui, né? Depois de passar pelas 4 maiores, você tem a iniciação do libertador, tá? Então, antes a gente tinha uma obediência absoluta, né, no indiscutível, às ordens do Senhor externo, a quem vê, e agora não, né? Agora a gente tem que aprender a ficar sozinho aqui e ter uma iniciativa de liberdade pessoal. Mistérios lunares e mistérios solares, né? A gente vê que nos mistérios menores, né, chamados mistérios lunares, tem sido dado em algum momento na história do seu ser humano. A vinda do Cristo introduziu 9 iniciações solares no mundo e estas grandes verdades destinadas a servir a humanidade durante o grande ano sideral, que se inicia no Sol, em uma passagem de precessão através de Ares, que esses mistérios pertencem. A religião do Cordeiro traz um profundo e enorme significado, geralmente não é entendido atualmente. Encontraremos na época do primeiro advento de Cristo tanto Irã Abif, filho de Caim, quanto Salomão, filho de Sete, renascidos para receber dele a grande iniciação dos mistérios cristãos. Então aqui representados os mistérios lunares e os mistérios solares com Cristo, além das 9 iniciações menores, tem as 4 maiores, cristãs. Princípio polaridade, né? Antes a gente tinha o polo masculino, equilíbrio da cooperação dos efeitos, o jardim do Éden, antes da queda do ser humano. Depois da queda, né, os polos masculino e feminino ficaram divididos, tanto no ser humano quanto na natureza. A busca pelo restabelecimento da condição antiga, que era a meta da vida superior. Então, aqui simbolizados ou representantes, né, do mais alto grau, a gente tem a Virgem Maria, né, no caso divino feminino, que é o coração, pureza. Irã Abif, divino masculino, originalidade e a cabeça. E aqui, claro, pelo serviço desinteressado, né, a gente desenvolve o amor e a regeneração, que é o equilíbrio entre essas cabeça e coração. Mais elevado espiritualmente entre os discípulos de Cristo, né, Irã Abif, que foi Lázaro e que hoje é Christian Rosenkreuz. E os demais discípulos que alcançaram essa elevado espiritual, alcançaram lá no dia de Pentecostes, né? Salomão, antes, né, depois Jesus alcançou o seu estágio desse espiritual no rito do batismo, né? E o resultado foi Cristo Jesus em Lázaro e as elevações espiritual dele. Ou seja, tornou-se o canal mais perfeito de receber e disseminar a glória de Deus sobre a terra. Maria, irmã de Lázaro, e Marta, irmã de Maria, né? Maria simboliza o caminho místico da fé, coração, e Marta, a mente, né? Sempre procurando a luz através das exterioridades, ou seja, sabedoria, coração, cabeça-coração aqui. O que acontece no processo de ressurreição humana? Repele a parte terrestre, o ser humano terrestre deve morrer nas coisas passadas, seu corpo denso mergulhado num sono letárgico por 3 dias, né? Para ter toda a recapitulação gravada no átomo semente, para passar para o corpo desejo. A prodigiosa transformação vital, então o poder de funcionar conscientemente fora do corpo físico, né? Sem a presença da morte física, e uma ressurreição aí de um novo ser nos outros planos, né, com consciência aqui. Então, pessoal, eu termino aqui, eu acelerei um pouquinho no final, mas a gente passou aqui por todos esses pontos, tá? O finalzinho tinha um pouquinho mais de material que eu coloquei, mas eu acho que deu para contextualizar bastante aí toda essa parte mística aí que a gente encerra aí o capítulo 15 do Cristo e sua missão. Então a gente encerra aí com a oração Rosa Cruz. Oração Rosa Cruz. Não te pedimos luz, ó Deus, senão olhos para ver a luz que já existe. Não te pedimos canções mais doces, senão ouvidos para ouvir as presentes melodias. Não te pedimos mais força,
senão o modo de usar o poder que já possuímos. Não mais amor, senão habilidade para transformar a cólera em ternura. Não mais alegria, senão como sentir mais próxima essa inefável presença, para dar aos outros tudo o que já temos de entusiasmo e de coragem. Não te pedimos mais dons, amado Deus, mas apenas senso para perceber e melhor usar os dons preciosos que já recebemos de ti. Faze que dominemos todos os temores, que conheçamos todas as santas alegrias, para que sejamos os amigos que desejamos ser, para transmitir a verdade que conhecemos, para que amemos a pureza, para que busquemos o bem, e com todo o nosso poder possamos elevar todas as almas, a fim de que vivem em harmonia e na luz de uma perfeita liberdade. Que as rosas floresçam em vossa cruz.